Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games e vamos falar de feira de games hoje. Vocês que gostam de acompanhar, a gente que gosta de acompanhar a BGS, a Retrocon, que são feiras aqui do Brasil, e agora a recente a Tokyo Game Show, rolando lá no Japão. Então, essas feiras nem sempre foram fáceis de se acompanhar, tá bem? Estou aqui com dois exemplares de Super Game Power, minhas revistas favoritas da década de 90. Depois eu passei para outras que eu gostava mais, mas década de 90 foram essas aí. Enfim, as feiras nessa época, gente, a primeira feira que teve no Brasil foi em 2009, a primeira feira de games que existiu no Brasil. Então, para quem é mais velho, a gente sabe que 2009 foi ontem mesmo com relação a games. Então, não tem tanto tempo assim que a gente tem acesso a feiras de games, não. Vocês que gostam de ir, fazer parte, conhecer os youtubers, nessa época nem youtubers existiam. Então eu separei duas revistas aqui, uma de 97, uma de 98, dei uma folheadinha, porque elas falam sobre os games da E3. A E3, para quem não sabe, é a afinada maior feira de games que já existiu, que rolava em Los Angeles. E nessa época, 1990 e alguma coisa, tudo de notícia bombástica, tudo de novidades, eles deixavam para divulgar na E3. E a gente não conseguia acompanhar igual acompanha. Hoje a gente acompanha pela internet os lançamentos e as novidades, que cada empresa tem os seus anúncios, né, próprios. Antes não era assim, tudo era feito na E3, mas era bacana, tá? Os anúncios eram legais, a gente esperava ansioso e vinha aquela enxurrada de coisa. Na verdade, os games para o ano inteiro e as novidades para o ano inteiro, porque depois praticamente não tinha novidades. Aí ia ser só na próxima E3 ou alguma outra feira que já podia existir na época. Lembrando que no Brasil nada de nada, tá? Nessa época. Então a gente acompanhava as notícias pela revista e era bom, só que você acompanhava atrasado, né? Porque uma notícia que a E3 que rolava, vamos supor, se eu não me engano, era em maio. Então ela rolava em maio. Aí a revista que ia falar sobre ela vinha em julho. Porque às vezes a E3 era no final de maio, tô dando um exemplo, tá? E aí, até eles escreverem e tirarem as fotografias e preparar todo o material para depois mandar imprimir, né, a revista, a notícia já tinha ficado antiga, só que para a gente não era antigo, porque não dava tempo. Eles tinham que preparar a revista, ia para a editora, tipo assim, 10 dias antes de poder ser lançada no Brasil afora. Então as notícias nunca eram tão novas, e hoje a gente acompanha tudo em tempo real. A gente tem que dar valor a isso daí. Mas era gostoso, tá? Na época era gostoso. Ainda tinha revistas que dividiam. Vamos falar sobre E3 durante os próximos 3 meses. E aí aquilo vinha dividido. Cada mês você sabia um pouquinho do que tinha acontecido. Não tinha como ter outras informações, porque a internet praticamente não tinha nada com relação a isso. Praticamente não tinha internet nessa época. Então, mas era gostoso, tá? Eu garanto que era. O dia de chegar na banca e ver a revista nova lá, e abrir a revista e sentir aquele cheiro de impressão. Eu sempre gostei daquele cheiro, porque eu sabia que ali dentro tinha o que eu queria consumir, né? O material todo mágico que hoje a gente consome no dia a dia, e acaba que hoje fica tudo muito repetitivo, né? A gente tem muita informação em tempo real, e acaba que muita gente falando sobre a mesma coisa e fica um pouco repetitivo, um pouco cansativo. Você lê uma notícia e daqui um dia, 2 dias, você encontra a mesma notícia falada de outra forma, por outro meio de comunicação da internet,
e aí depois de mais 2 dias ou algumas horas, mais um monte da mesma informação. Então fica um pouco cansativo. Nessa época não era assim, né? Porque televisão não se falava de videogame, internet não tinha. Então ou você acompanhava no boca a boca, e o boca a boca era o quê? Era para quem tinha comprado a revista, porque tudo vinha através das revistas. Então é isso aí. Só para lembrar do um pouco mais do antigamente e das feiras, né? Falar um pouquinho das feiras. Se gostam dos vídeos, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo assunto. Valeu!